Islâmica do Irã e guerra do Irã-Iraque. Esse é o tema do vídeo de hoje aqui no canal, beleza? E aí, se você não me conhece, muito prazer, Felipe Robledo. Vamos bater um papo aqui sobre o conteúdo. E se você puder, de cara, se inscreve, compartilha, curte, comenta, ativa o sininho, aquele papo de sempre, para a gente poder ajudar cada vez mais alunos, certo? E aí, vamos começar esse papo sobre conflitos árabes versus árabes a partir de uma questão muito simples, que é o seguinte: cuidado, nem todo árabe é islâmico e nem todo islâmico é árabe, certo? Você ser árabe está ligado ali à questão de origem da Península Arábica, da região arábica ali. Você ser islâmico está relacionado à questão de você professar a fé islâmica, aquela criada lá por Maomé no século VII, e que vai se expandir. Por exemplo, o Paquistão é islâmico, por exemplo, parte do norte da África é islâmica, certo? E aí, a gente está falando agora do Oriente Médio islâmico. Isso me dá a uma terceira coisa fundamental, que é o seguinte: o islamismo se divide em diferentes correntes. Você pode ser sufi, você pode ser sunita, você pode ser xiita. E dentro disso você pode ser uma porção de coisa também. Vai aparecer agora para você na tela inteira um desenho disso, tá? Beleza. E aí você vai parar de me ver e vai só me escutar. Basicamente, se você for sunita, você defende a ideia de que o governo, certo? A liderança, basicamente, do mundo islâmico está ligado a um cara conhecedor da suna, das leis islâmicas, beleza? Se você for um xiita, isso está muito ligado ali à questão de uma consanguinidade com Maomé e o seu genro Ali. Não tem necessariamente nada a ver com violência, ok? E aí, pronto, voltei a olhar para você. Bem, vamos lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque um senso comum tende a imaginar que a violência é xiita. Eu vou um pouco mais além. Um senso comum tende a imaginar que não existe nada que não seja xiita no mundo islâmico. E isso tem lógica, tá? Qual é a lógica disso? No contexto de Guerra Fria, beleza? As nações árabes xiitas, islâmicas xiitas, estão muito ligadas à União Soviética. E as nações sunitas, muito ligadas aos Estados Unidos. Então você vai acabar transferindo essa ideia de que todo cara violento islâmico, ele é xiita. Tudo bem? Bem, e aí, vamos lá. Vamos agora entender um pouco esses dois grandes conflitos que eu falei. Vamos começar pela Revolução Islâmica do Irã, de 1979. E ela é fundamental para a Guerra Fria, tá? E aí vamos entender o seguinte, olha só. Quando a gente tem 1953, eu tenho o governo no Irã do sunita Reza Pahlavi, o Shah Reza Pahlavi. E Reza Pahlavi, então, inicia um governo extremamente autoritário, porém pró-Estados Unidos, que traz como uma de suas medidas uma ideia de ocidentalizar o Irã. E eu entendo por ocidentalizar o Irã o quê? Liberar a bebida alcoólica, liberar o sexo do casamento, liberar jogos, o que para uma galera ocidental é muito comum, mas para uma galera mais ligada ao tradicionalismo islâmico é quase um crime, certo? É basicamente um grande pecado, porque você tem ali a questão das diretrizes, dos dogmas da questão do islamismo, e você não ocidentaliza com essas medidas o Islã. Isso, na verdade, já traz em algum elemento algumas críticas, desde a década de 50, de um cara chamado Ruhollah Khomeini, que recebe como título o título de Ayatollah. E aí vamos começar a falar dele agora como Ayatollah Khomeini, beleza? Joga o Ruhollah pra lá. E o Ruhollah já vem ali, na verdade, eu falei do Ruhollah, e o Khomeini já vem ali, na verdade, criticando o Reza Pahlavi como um governo autoritário corrupto desde a década de 50, o que obriga, inclusive, o Khomeini a ter que se exilar na França. Quando você tem 1963, você tem um enorme crescimento econômico do Irã. E esse enorme crescimento está muito relacionado à questão das exportações de petróleo iraniano. E aí, vamos lá, cuidado, tá? Crescimento econômico, como aumento do PIB, por exemplo, não está relacionado diretamente à distribuição de renda. Eu posso ter um crescimento econômico absurdo, eu posso ter um crescimento do PIB absurdo e ter uma concentração de renda absurda também. Muito cuidado com isso. E é exatamente o que vai acontecer aqui no Irã. Esse crescimento econômico, ele na verdade, ele vai se configurar numa grande concentração de renda nas mãos da elite iraniana, na mão dos funcionários de empresas estrangeiras e na mão dos parentes do Shah Reza Pahlavi, beleza? E aí, a população rural, por exemplo, do Irã vai continuar ferrada, explorada, sem ver essa riqueza do petróleo. Vamos avançar um pouquinho para 1975, que vai acontecer o seguinte: esta crise econômica, esta concentração de renda que está rolando dentro do Irã,
vai levar com que você tenha uma oposição ao governo do Reza Pahlavi ganhando força e sendo ali, nesse momento, apoiada por grupos de esquerda no Irã. Qual é, então, a reação do Reza Pahlavi? Ele aumenta o seu autoritarismo. E aí, esse aumento do autoritarismo do Reza Pahlavi faz com que, a partir de 1978, milhares de mulás, e aí o que são mulás? Sacerdotes das mesquitas islâmicas, certo? Declarem a jihad contra o Reza Pahlavi. Jihad é a guerra santa. Isso acaba levando a que, em 1979, o nosso querido Reza Pahlavi fuja do Irã. Lá, da França, o Khomeini já tinha decretado o fim do governo do Reza Pahlavi, beleza? E aí, então, Khomeini está voltando para o Irã. Temos origem, então, a nossa Revolução Islâmica do Irã, 1979. E logo de cara, logo em 1º de abril de 1979, o Khomeini já declara que o Irã é uma república islâmica, cuja autoridade suprema era o chefe e guia religioso, ele, Khomeini. E aí, a partir desse momento, o Irã rompe relações com os Estados Unidos, beleza? Vamos lembrar que os Estados Unidos exploram o petróleo iraniano, problema sério para os Estados Unidos dentro desse contexto de Oriente Médio. Tanto que um dos elementos, um dos movimentos, um dos episódios mais críticos desse período é quando você tem a invasão da embaixada norte-americana, certo? Por favoráveis à Revolução Islâmica do Irã. Isso vai ser negociado aí, ninguém entende muito bem como é que essa negociação rola para você tirar os caras da embaixada dos Estados Unidos. Bem, ao mesmo tempo, eu tenho um certo apoio ali do Irã ao fundamentalismo islâmico. De olho nisso, e aí agora é que é a grande jogada, os Estados Unidos passam a apoiar um governo sunita vizinho ao Irã. E aí, que governo sunita é esse? O Iraque. E aí, senhores, senta na cadeira que pode ser que eu deixe você agora um pouco perplexo. Porque olha só, quem comanda o Iraque neste momento, década de 80? Um cara chamado Saddam Hussein. Sim, queridos e queridas, Saddam Hussein era aliado dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Sim, você está acostumado a ver o Saddam como grande inimigo dos Estados Unidos. Inclusive, ele vai ser morto por crimes contra a humanidade, certo? As armas químicas, que até hoje nunca foi muito bem provada. Mas eu vou te contar um segredo. Na década de 80 e até o iniciozinho da década de 90, Saddam é, parceirão do governo norte-americano. E aí, o que acontece? Simples. Eu, Estados Unidos, eu quero quebrar a lógica do governo xiita iraniano, do Ayatollah Khomeini. Eu faço o quê? Apoio um governo de oposição sunita. E aí, então, em 1980, o Iraque invade o Irã. E aí, qual é o argumento da invasão iraquiana ao Irã? Ele vai dizer que eles estão disputando ali um território, algo em torno de 200 quilômetros, numa fronteira de uma região chamada de Shatt al-Arab, que na verdade era a área pela qual os dois países escoavam os seus produtos. Beleza, começou a guerra. Na verdade, qual é o grande objetivo de Saddam Hussein? Tomar o território, expandir o território, óbvio, mas ao mesmo tempo enfraquecer o governo xiita iraniano. E os Estados Unidos batendo palma para isso de boa. Tanto que os Estados Unidos e outras nações árabes sunitas vão apoiar militarmente o Iraque na guerra contra o Irã. Essa guerra vai de 1980 a 1988. É longo o conflito. Vou melhorar ainda mais a situação. Óbvio, é Oriente Médio, nada pode ser muito simples. No meio do conflito da guerra do Iraque, lá no Iraque, eu tenho uma minoria étnica conhecida como curdos. E os curdos têm uma ideia: formar uma república curdo, um governo curdo, o chamado Kurdistão, certo? Pois bem, Saddam Hussein se aproveita ali do reforço bélico que ele está recebendo estrangeiro e simplesmente promove o genocídio dos curdos. Sim, olha o genocida aí. Mas calma que nesse momento ele não vai sentar no banco dos réus por conta do genocídio curdo, tá? Ele ainda é aliado do bloco capitalista ocidental na Guerra Fria, tudo bem? E aí a guerra permanece, a guerra continua até ali mais ou menos 1988. O que, na verdade, acaba desgastando os dois lados, tá? A ONU, então, vai propor a ideia de um cessar-fogo. E tanto o Irã quanto o Iraque, seguindo essa proposta da ONU, assinam finalmente o cessar-fogo, terminando com o conflito em 20 de agosto de 1988. E aí, quais são as consequências para isso?
Do lado do Irã, eu vou ter um grande enfraquecimento do regime iraniano. Tá? O Ayatollah Khomeini sairia do governo, inclusive, em 1989. Porém, você consegue manter intacta a Revolução Islâmica do Irã. Por parte do Saddam Hussein, ele consegue inibir a influência xiita na região e, mais do que isso, ele obtém um predomínio militar bélico, graças ao grande número de tanques, de artilharia, de aviões e dos militares extremamente bem treinados naquela região. E aí então nós temos o fim do conflito Irã-Iraque, muito relacionado a essa revolução islâmica do Irã, e aí vamos caminhar para o Irã hoje fazer parte do tal do eixo do mal e do Iraque se transformar ao longo do processo em inimigo dos Estados Unidos, principalmente com a guerra do Golfo, tá? Ah, e detalhe, essa questão de 79 e a guerra do Iraque vão levar à minha segunda crise do petróleo. Beleza? Tranquilo, um beijo, mais um conteúdo resolvido e calma, a gente vai depois falar com calma da guerra do Golfo para poder falar do Iraque nessa confusão e chegar ao Irã e ao Iraque no século XXI. Desculpa, vai ser um papo para um outro vídeo. A ideia hoje é Irã, Iraque e Revolução Islâmica do Irã. Tranquilo? Abraço e até o próximo vídeo.